Irmãos e irmãs, dia 27 de outubro, 30º domingo do tempo comum, último domingo do mês das missões, encerramento da segunda sessão do Sínodo sobre sinodalidade. Na primeira leitura, escutamos Jeremias 31, 7 a 9. Salva teu povo, o resto de Israel. É o apelo àqueles que são esquecidos por todos, só não são esquecidos por Deus, o resto de Israel. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Então Deus vai salvar Israel a partir do gesto, a partir do resto de Israel. E estão entre esses cegos, aleijados, mulheres grávidas, uma grande multidão. E Deus vai salvar como? Eu os conduzirei por torrentes de água, por um caminho reto onde não tropeçarão. Pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Porque Deus é pai, porque o povo de Israel é seu filho primogênito, Deus cuida, conduz pela mão os cegos. No evangelho de hoje, vemos a cura de um cego. Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O cego Bartimeu, filho de Timeu, era cego e mendigo, estava à beira do caminho, estava à beira da comunidade. Mas ele escuta falar que Jesus está passando e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E os discípulos, em vez de facilitarem o encontro com esse homem, começaram a repreender o cego. Mas ele insistia, estava determinado: filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus nessa hora mostra duas cegueiras. A cegueira do cego, que estava à beira do caminho, mas também a cegueira dos discípulos, que não eram capazes de entender qual era a missão deles. Por isso Jesus não vai ao encontro do cego, mas manda a multidão, manda os discípulos. E os discípulos terão que dizer: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Essa é a missão da igreja, dizer àquele que está cego, aquele que está à margem: coragem, levanta-te, Jesus te chama. E Jesus faz uma pergunta ao homem: o que queres que eu faça? O que é que um cego quer? Todo mundo sabe. Mas Jesus pergunta para que ele fale do seu desejo. É sempre a iniciativa de Deus, mas a resposta livre e amorosa do homem. E esse homem expressa o seu desejo: mestre, que eu veja. E Jesus dirá: vai, tua fé te curou. A fé é um olhar que faz a gente enxergar para além da realidade, para além da cruz, para além da dor. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. É a cura da incredulidade. É a fé que nos faz ver para além das aparências, que nos faz, como Deus, enxergar com o coração. Na segunda leitura de hoje, Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo de 1 a 6, o autor inspirado diz: todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus. O sacerdote é isso, é tirado do meio dos homens para estar a serviço dos homens nas coisas que se referem a Deus. Por isso ele sabe ter compaixão, porque sabe da sua fraqueza. E nem sempre é assim. Esquecemos da nossa fraqueza e somos cruéis muitas vezes com o povo. Por isso nós devemos oferecer sacrifício tanto pelos pecados do povo quanto pelo nosso pecado. E diz mais ainda: ninguém pode se atribuir essa função de ser sacerdote. É um chamado de Deus. Nem Jesus se atribuiu, foi o Pai que o chamou. Como está escrito: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Com esse espírito, irmãos e irmãs, participando do sacerdócio de Cristo, sejamos capazes de enxergar com os olhos da fé, de enxergar com amor, de enxergar com a esperança. Com esse espírito, digamos: Sacratíssimo Coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração, esperança dos desesperados, rogai por nós.
São José, exemplo e padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, padroeira de Petrolina, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. No espírito desse mês missionário, eu vos digo: ide, convidai a todos para o banquete.